com um headphone preto. Estou com uma camisa de manga comprida Marsala. Atrás de mim vai aparecer uma metade de um espelho, uma sapateira e eu acho que uma metade de uma cortina verde. Então, assim, uma noite muito especial, né? Quero agradecer a diretoria da Advimes por ter me convidado para estar nesse momento, né? Um momento histórico, né? Do Dia Municipal do Braille, né? Nós temos aí o Dia Mundial, que é no dia 4 de janeiro, o Dia Nacional, que é no dia 8, né? Dia 4 é o nascimento do Luiz Braille, que é o criador, né, do sistema. No dia 8 de abril, José Álvares de Azevedo, que é o primeiro professor cego aqui do Brasil. E aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, esse privilégio aí de estar podendo homenagear a professora Nazaré, que não sei se muitos sabem, eu fui para o SMAC através, né, da professora Nazaré. Então, para mim, é muito significativo estar nesse momento. Gostaria de passar a palavra para a presidente Áurea, para ela poder estar dando aí as suas palavras iniciais, para a gente continuar o nosso momento aí de homenagens, enfim, palestra falando sobre a temática aí do Braille. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesse momento muito significativo para nós, deficientes visuais, para os profissionais que tiveram esse contato, quem tem trabalhado na questão da pessoa com deficiência visual. Hoje, nessa semana, estamos comemorando os 80 anos da professora Nazaré Pereira Mendes. A homenagem apresentada nesses 3 dias de comemoração tem como objetivo reconhecer a profissional dedicada à causa das pessoas com deficiência visual, apresentar um pouco do seu trabalho, bem como demonstrar os resultados positivos para os reabilitados, profissionais envolvidos e a sociedade. Gostaria de dizer assim que tudo isso iniciou com muitas conversas que a gente estava tendo, falando sobre a melhoria das pessoas, que precisávamos fazer para melhorar as questões das pessoas com deficiência. E nas conversas com várias pessoas, lembramos que nesse dia 3 comemorava os 80 anos da professora Nazaré e, conversando, decidimos que iríamos fazer essa comemoração, que a associação iria fazer uma comemoração, fazer um levantamento para mostrar o trabalho da professora Nazaré, fazer essa homenagem. E começamos a montar uma comissão, juntamente com o departamento de comunicação da associação. E nessa busca de material, tudo, começamos a perceber que era muito mais, ia muito além da comemoração. E um dos associados, o presidente do Departamento de Comunicação, o senhor Jeremias Sobrinho, sugeriu da possibilidade, falou, será que a gente podia, temos o Dia Nacional do Braille, temos o Dia Estadual do Braille, nós precisamos tratar das nossas causas, das pessoas com deficiência, localmente. Dali a gente vai avançando para o estado e vai avançando, né, a nível nacional, para a gente chegar onde estão as outras cidades, capitais mais avançadas. E como a gente pode estar fazendo isso? E elegemos, né, buscamos, falamos, vamos ver com o vereador Otávio Trade essa possibilidade. E mais uma vez, prontamente, ele nos atendeu e aceitou a nossa proposta, e dali em diante ele cuidou de tudo para elaborar a proposta do projeto de lei, nos apresentou, que foi unanimemente aprovado pela diretoria e por pessoas com deficiência, e hoje estamos aqui também comemorando, reconhecendo esse trabalho da professora Nazaré,
com todos vocês, pessoas com deficiência visual, profissionais e sociedade. Eu agradeço imensamente o vereador Otávio Tradi, sempre disposto, sempre pronto a nos atender. Muito obrigada. Estendo também os agradecimentos aos profissionais que estão aqui nessa noite para nos ajudar com as palestras. Professor Edivaldo, sempre pronto a nos atender, sempre aqui, sempre que precisou, com palestras muito boas, nos trazendo conhecimento. A professora Joyce, essa professora que está aí há tempo na luta também, nos trabalhos, né, levando o livro para as pessoas que estudam em Braille, para as pessoas nas escolas. Ao professor Márcio Ramos, que aceitou o convite de ser o condutor desse evento hoje, né, e através da sua pessoa, agradecer ao SMAC, que também participou nesses 3 dias aí de eventos com a gente, né, auxiliando na elaboração dos vídeos, e hoje está aqui conosco, conduzindo essa noite. E a diretoria, que também aprovou tudo e teve presente, ao departamento de comunicação, que cuidou, e teve tanto cuidado de realizar esses eventos, conforme a professora Nazaré sempre sonhou, como ela dizia para nós. Aqui na escola é uma passagem, vocês vêm aqui para aprender, o protagonismo é lá fora, vocês fazer os trabalhos para que a sociedade veja o trabalho de vocês, e isso foi feito em toda essa comemoração, na elaboração dos vídeos, foi feito tudo por pessoas com deficiência visual, os vídeos, a edição, os áudios falando, a descrição toda. Então, assim, muito feliz foi assim, a equipe que aceitou esse desafio de deficientes visuais. Nós vamos fazer isso e aceitaram com a orientação da jornalista Ariana Lobo. Eles conseguiram realizar esses vídeos que foram apresentados nesses 3 dias. E a todas as pessoas, a senhora Gilda está aqui, foi uma das pessoas que aceitou fazer parte desses vídeos, da apresentação desses vídeos, fez também um vídeo falando da professora Nazaré. Enfim, gente, obrigada a todos que estão aqui hoje, obrigada por atender essa solicitação e nos ajudar a realizar esse momento maravilhoso. Márcio, devolvo a palavra. Ficam na condução aí do Márcio com os trabalhos. Que não é só de comemoração, mas de reflexão para todos, né? De que o Braille é muito importante, né? Principalmente para a alfabetização das nossas crianças cegas, né? Então, assim, para a gente repensar, né, o fazer, né? Então, assim, eu vou passar a palavra para o senhor, já de antemão parabenizá-lo pela iniciativa. Eu sei que o senhor sempre abraça aí a causa da pessoa com deficiência e da pessoa com deficiência visual, o senhor sempre está junto. Então, parabéns mais uma vez. A palavra é sua. Primeiramente, eu me sinto muito honrado em ter sido convidado para participar dessa live com a Associação dos Deficientes Visuais, através da Áurea, que é minha amiga, e o Instituto Florivaldo Vargas, através do Márcio, que também é um amigo que eu tenho na discussão da política de uma maneira geral. Eu vou fazer aqui rapidamente a minha descrição. Estou visto de frente, até a altura do ombro, sério, com o cabelo colocado para trás, com gel, cabelo castanho escuro, pouco castanho claro, penteado para trás, com uma camisa verde claro e, no fundo, uma parede de cor bege. E, através dessa descrição, eu faço aqui o meu agradecimento à doutora Tânia. A doutora Tânia tem sido uma ponte importante da acessibilidade, da inclusão, com o Legislativo Municipal. Nós temos um projeto, inclusive, que é o Autoria Cidadã. O Autoria Cidadã é um projeto de minha autoria que ele possibilita colocar no projeto físico, na capa do projeto, na justificativa do projeto, o nome das pessoas que contribuíram com determinada matéria. E lá
na aprovação do projeto do Dia Municipal do Sistema Braille, referenciando o dia 3 de junho e referenciando a professora Nazaré, está contido também que foi uma propositura, uma sugestão da Associação dos Deficientes Visuais, através da Áurea, com o auxílio da doutora Tânia, o auxílio jurídico, junto com a nossa equipe. Então, eu faço aqui, presidente Márcio, e a todos os ouvintes aqui, aqueles que estão nos acompanhando, a importância que tem tido essa discussão dentro da Câmara de Vereadores. No meu segundo mandato, eu percebi, até como presidente da Comissão de Justiça, que eu ocupo até hoje, que nós, como vereadores, estávamos um pouco ultrapassados no que tange a legislação de acessibilidade, de inclusão, ou até mesmo em datas comemorativas. E a gente tem tido um cuidado especial. A gente aprovou aí vários projetos. Um deles é o Pra Cego Ver, da, inclusive, professora Patrícia Braille, lá de Salvador, na Bahia. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com ela, e ela foi a criadora, né, da descrição do Pra Cego Ver a nível nacional, e nós conseguimos, com o apoio dela, implantar aqui em nossa capital esse projeto tão importante para os cegos e os deficientes visuais. Eu também tenho feito alguns projetos no que tange a acessibilidade de uma maneira geral. Criamos o Centro Municipal de Interpretação de Libras, temos aí já 4 intérpretes que foram selecionados para integrar esse centro, né? Que é um centro municipal, lembrando, é um centro municipal, ou seja, vai ser gerido e abraçado pelo município de Campo Grande, através da gestão do prefeito Marquinhos Trade, e outros projetos que a gente tem colocado em pauta lá na Câmara de Vereadores. Fizemos o empoderamento da pessoa com deficiência, fizemos o selo municipal da empresa amiga da pessoa com deficiência, e pode ter certeza que a gente tem representado a política pública de inclusão dentro da Câmara de Vereadores com o auxílio de vocês, né? Eu digo assim, de vocês, que eu conheço muito a Áurea, né, e muito a doutora Tânia. Então, ela tem me cobrado, ela me cobra em determinados assuntos, ela me cobra para aplicabilidade de leis que asseguram a questão da inclusão e que não estão sendo cumpridas. E a gente tem feito essa ponte que, na minha visão, me honra muito, né? Em primeiro lugar, me honra muito. E, além de me honrar em ser um legislador que olha para essa questão da inclusão, eu vejo que a gente tem, aos poucos, progredindo. Nós estamos progredindo no que tange a legislação municipal de inclusão e acessibilidade. Então, faço aqui, mais uma vez, um agradecimento. Vou acompanhar aqui a professora Joyce, o professor Edivaldo, com as suas palestras, com os temas abordados, porque me interessa muito o que fala sobre políticas públicas de inclusão e acessibilidade no município de Campo Grande. Finalizando já, presidente, eu agradeço a nossa equipe, né, eles estavam aqui em massa, porque eles sabem que é uma bandeira que a gente tem levantado ao longo dos nossos dos mandatos. Agradeço aqui também a Fernanda, nossa assessora de imprensa, e a minha esposa, que está aqui me acompanhando aqui ao meu lado, e faço dessa minha participação um agradecimento pelo convite de estar aqui debatendo um assunto tão importante com pessoas que entendem, com pessoas que podem contribuir muito dentro da Câmara de Vereadores
através do vereador Otávio Tradi. Muito obrigado pelo convite, eu estarei aqui acompanhando e, se possível, farei algumas perguntas no final. Obrigado, vereador. Parabéns mais uma vez. É muito importante que o senhor fique até o final, né, para juntos fazermos essa reflexão, né, do histórico aí da contribuição da professora Nazaré ao longo dos anos, desde 62, né. O professor Edivaldo vai estar fazendo uma exposição aqui agora. Quero dizer para os participantes que o professor Edivaldo e a professora Joyce vão fazer as exposições, cada um vai ter 30 minutos para expor, e depois vai estar liberado aí para fazer as perguntas, contribuições, tá bom? Então, um pouco de paciência, vamos acompanhar com os microfones desligados. Dizer para o Edivaldo, ele tem um currículo que eu vou estar colando aqui agora no chat, porque pelo adiantado da hora são 2 páginas, se eu for falar tudo o que ele, da formação dele, né, ele é licenciado em matemática, está fazendo mestrado, pós-graduação em gestão pública, foi presidente da Associação Brasileira de Educadores dos Deficientes Visuais, participou de diversos conselhos, participa da UNCB, então ele tem um currículo maravilhoso, extenso, frequentou a instituição de onde a professora Nazaré foi professora desde os 7 anos de idade, então ele vai poder falar com muita propriedade aí do sistema Braille e da professora Nazaré. A palavra é sua, Edivaldo, seja bem-vindo. Márcio, Áurea, presidente Márcio, presidente Áurea, vereador Otávio Tradi, a professora Joyce, enfim, a todos aqueles que participam dessa live, eu quero, de antemão aqui, registrar os meus agradecimentos, tanto pelo convite, pela oportunidade, né, quanto pela oportunidade de aqui estar para fazer esse diálogo, essa conversa com todos. E lembrar que essa não é uma simples homenagem, né, essa é uma coroação, vamos dizer assim, no âmbito do município de Campo Grande, estabelecer esse dia do Braille e com justa homenagem a quem trouxe esse sistema para o então Mato Grosso, né? Não foi só para o Mato Grosso Sul, que era a única instituição que havia à época em todo o estado de Mato Grosso. Falar sobre a história da professora Nazaré demandaria aqui muito tempo, e eu pensei numa sequência que eu acho que eu vou ter que abordá-la em função desse incidente aí, né, que nós tivemos no início da reunião. Então, eu vou falar de maneira mais resumida, senhor coordenador, não vou usar os 30 minutos, porque eu acho que o desgaste que todos passaram, né, todos nós passamos em decorrência desse ocorrido, acaba nos levando aí a uma dificuldade maior de concentração e, enfim, de oitiva nas falas que, se eventualmente se alongarem, acaba prejudicando. Ou então, a professora Nazaré, ela veio de uma família bastante modesta, né, uma família humilde, e nos dias de hoje ainda acontece muito, mas antigamente era muito mais frequente uma família passar o seu filho ou sua filha para uma outra família cuidar, às vezes por questão de acesso a pontos mais próximos de escola, às vezes pela oportunidade que a outra família poderia ofertar, e com a professora Nazaré não foi diferente, a família muito próxima de uma outra família, da família com a qual ela veio residir, né, a posteriori, pediu então para que ela ficasse, essa família ficasse com ela, e essa família, então, essa segunda família, ela era muito próxima do seu Florivaldo Vargas. Florivaldo Vargas, assim, não tem muito como falar da professora Nazaré sem falar um pouco do seu Florivaldo Vargas. Ele saiu do interior de São Paulo, de Assis, para vender material para arrecadar fundos para a Associação dos Deficientes Visuais de Assis. Ele veio subindo o estado de São Paulo, rumo ao norte do país, e adentrou no então Mato Grosso. E quando ele chegou em Campo Grande, fazendo esse trabalho, ele verificou que havia um número muito grande de pessoas com deficiência visual, principalmente pessoas mais de idade. E ele concluiu que não seria justo ele arrecadar os recursos ali do município de Campo Grande, com as vendas de espanadores e outros objetos, e mandar para a Associação de Assis, enquanto que pessoas dali precisavam de algo, né, de algum atendimento, de algum apoio. E aí, então, ele resolveu se assentar na cidade de Campo Grande e fundar o Instituto dos Cegos.
Instituto Mato Grossense do SEC, chamava a época, né, IMC. E, para isso, logicamente, ele conseguiu um apoio da classe empresarial, da classe política da cidade de Campo Grande, e isso fez com que ele fosse uma pessoa conhecida, tanto pelas autoridades quanto pelo cidadão em geral, porque ele não tinha nenhuma dificuldade em dialogar com todos, independentemente de classe social, e era uma pessoa bastante expansiva, né, bastante aberta ao diálogo e fazer muitas amizades. E nessas amizades aconteceu, então, dele ter amizade com essa família aqui, com a qual a professora Nazaré residia, e essa família pediu a ele uma oportunidade de emprego a ela. E ela foi, então, trabalhar no Instituto dos Cegos, na função ali administrativa, secretariando, fazendo registros, anotações, providenciando documentos, essa coisa toda de funções administrativas. E acontece que, como o público da época eram mais pessoas de idade, as atividades se limitavam mais na linha de abrigo mesmo, de acolhimento a essas pessoas. Depois o seu Florivaldo entendeu que havia necessidade de se desenvolver algumas atividades extras, né, para além do abrigo, extras não, complementares. Atividades recreativas, atividades que envolvessem a participação, o interrelacionamento entre os beneficiários da instituição. E para isso ele recorreu então à professora Nazaré. Ele disse: olha, Nazaré, bola aí algumas atividades, algumas ações a serem desenvolvidas com as pessoas, com os nossos usuários da instituição. E pronto, então a partir daí ela passa a acumular duas funções, né? Tanto a administrativa quanto a função, vamos dizer assim, de uma orientadora, de um acompanhamento dessas pessoas. O seu Florivaldo entendeu que havia necessidade de trabalhar com a escolarização dos mais jovens que começavam a chegar à instituição. E foi quando então ele encaminhou dois dos usuários, o Joaquim Coelho, né, e o Wilson, para o Instituto Benjamin Constant. E a posição que o Instituto adotava à época com relação aos usuários era muito paternal, bastante paternal, né? De forma que essas pessoas foram para o Rio de Janeiro para estudar, e o Instituto é que bancava todas as despesas, encaminhava dinheiro para poder fazer frente às despesas pessoais, essa coisa toda. Daqui a pouco o seu Florivaldo concluiu que o custo disso seria muito alto, porque havia sido mandado dois. Daqui a pouco teria que mandar mais, e o custo seria muito alto, né? E ele entendeu que o mais produtivo seria fazer com que a instituição oferecesse o atendimento escolar. Escolar, pelo menos no sentido da oferta do aprendizado do sistema Braille. Foi quando, então, ele encaminhou a professora Nazaré para São Paulo para aprender o sistema Braille. E ela, então, frequentou um ambiente de muito preparo, de muita capacidade técnica para a formação, e quando voltou para Campo Grande, então, veio ela para o estado do então Mato Grosso com o conhecimento do Braille. Assim como José Álvares de Azevedo foi o primeiro a chegar no Brasil, né, com o conhecimento do Braille, e que teve a necessidade de convencer a família imperial a criar o Instituto Imperial dos Meninos Cegos do Brasil, hoje o Instituto Benjamin Constant, a professora Nazaré chegou, também no estado do Mato Grosso, com essa tarefa de disseminar o conhecimento do uso do Braille. E na ocasião, então, o seu Florivaldo chegou até a cogitar a possibilidade de instalar uma escola dentro da instituição. Mas ele era um visionário, né? Ele tinha uma visão futurística, e ele pensou, não, criar uma instituição aqui dentro é segregar, e não é isso que eu defendo a participação, eu defendo a presença das pessoas com deficiência visual no espaço comum. Foi quando, então, num diálogo com a professora Nazaré, eles chegaram à conclusão de que o certo seria matricular todas as pessoas que fossem para a escola em escola regular. E aí tinha a professora Nazaré a tarefa de tanto ensinar o Braille para os usuários da instituição, quanto fazer o acompanhamento na escola. E à época, inclusive, até levar para a escola. E aí, então, ela passa, para além da função administrativa, passa também para o exercício do magistério. Ela passa, que aliás ela até já havia concluído o ensino médio, né, no magistério, já era professora mesmo por formação. Então ela passa a dar aula de sistema Braille e acaba que não ficou só no sistema Braille, né? Era a única profissional na área da educação na instituição, então ela acabava ensinando outras questões, outras áreas de conhecimento, e na verdade ela acabou sendo um faz-tudo dentro do instituto, porque faltava cozinheira, lá ia a professora Nazaré para a cozinha. Faltava pessoal da limpeza,
estava sujo, precisava limpar, lá ia a professora Nazaré sem nenhuma dificuldade, né? Pegar a vassoura, o rodo, limpar quando necessário fosse. Então, foi uma pessoa que, de fato, se doou para a instituição, de tal forma que ela não fazia distinção entre ensinar, entre cozinhar, entre limpar, enfim, ela se doou por completo à instituição naquela época. Bom, eu estou contando tudo isso, mas deixando claro que eu não tive o grato prazer de acompanhar esse momento da vida da professora Nazaré na instituição, porque isso foi na década de 60. E eu já cheguei na instituição em 79, né, aos 7 anos de idade. Bom, o que ficou muito marcante nessa minha vivência pessoal com a professora Nazaré foi que dela eu fui aluno, enquanto aluno do Instituto, nos anos 80. Fui colega de trabalho dela também no SMAC, porque em 1995 eu trabalhava no município, já com a formação superior, eu fui chamado a trabalhar como apoio escolar, né, na sala de recursos, um reforço, vamos dizer assim, escolar, e também com o ensino do uso do soroban, que é o ábaco, como alguns conhecem, que é o aparelho utilizado por pessoas com deficiência visual para os cálculos matemáticos. Então, naquela época, eu passei a fazer parte da equipe pedagógica do SMAC, e lá, então, eu trabalhava já como profissional, né, com a professora Nazaré. Até então, eu já havia sido aluno. A partir daí, eu já passei a ser colega de trabalho dela. Depois, em 2001, quando eu saí do SMAC, fui trabalhar na Associação Brasileira de Educadores de Deficiências Visuais, onde a professora Nazaré também fazia parte da equipe, e, de novo, eu, então, trabalhando com ela, até 2003, quando, lamentavelmente, num trágico acidente que ceifou toda a família, né? Lá perdemos a professora Nazaré, o esposo, o professor Hamilton Garay, os 2 filhos, Gustavo e Nara Cristina, mais um amigo da família, que também de Campo Grande, que tinha ido para passar as férias com eles lá no Nordeste, na Paraíba, e mais a diretora do Instituto da Paraíba, né, Instituto de Deficientes Visuais da Paraíba, a professora Luzia. O motorista também faleceu dali 2 dias, e o esposo da professora Luzia ficou com severas sequelas até hoje. Ele não tem nenhuma noção do que aconteceu, ele ficou com sérios comprometimentos intelectuais. Bom, mas e aí a professora Nazaré, então? Nesse decorrer desse processo, ela construiu um entendimento de como deveria se dar o ensinamento da pessoa com deficiência visual. E foi a linha que o SMAC acabou adotando e seguindo, acredito que até os dias de hoje, porque eu já estou afastado do SMAC por um bom tempo, mas as notícias que eu tenho é que ainda permanece a mesma linha adotada pela professora Nazaré, que é atuar o SMAC atuar como um centro de reabilitação, como um centro de apoio, um centro de suporte, mas não como uma escola. E é isso que ela defendia em função de que, no olhar que ela tinha, da capacidade de qual é o papel da pessoa com deficiência visual, seria imprescindível a vivência dessas pessoas no ambiente escolar, onde se socializa, se aprende, se faz novas amizades, se faz, de fato, aquilo que a gente chama de inclusão. Então, aquilo que o Brasil adotou a partir de meados dos anos 90, né, essa teoria da inclusão, e que se acentuou muito fortemente a partir de 2002 com a política de inclusão adotada naquela ocasião, já se fazia em Campo Grande, né? O Brasil tinha, até então, uma prática chamada da integração, que era aquela de que o indivíduo deveria ir para a sala de aula e ele se adaptar à sala de aula. Já nessa prática que a professora Nazaré trouxe para Campo Grande, o que nós tínhamos era, talvez, não na sua plenitude, o que se defende hoje de inclusão, ou talvez sim também, né? Porque o que ela defendia era que nós deveríamos ir para a sala de aula e lá nós dialogávamos com a escola, com a equipe, com os colegas, apesar de que ela fazia todo um preparo, ela ia até a escola, ela conversava com a direção, com a equipe pedagógica, ela pedia licença aos professores para entrar na sala e conversar com os colegas, para dizer, olha, aqui está o Edivaldo, um coleguinha de vocês, ele tem deficiência visual, como é que vocês vão se relacionar com ele? Assim, 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 vocês não vão fazer isso, não vão fazer aquilo, mas vão fazer tal coisa. Todas as coordenadas ela passava, todas as vezes que alguma pessoa com deficiência visual passava a frequentar uma sala de aula. E não fazia só no primeiro ano, né? Porque cada ano ela sabia que havia renovação de turma, essa coisa toda.
Então, novamente, ela ia de escola em escola. E mesmo assim, no decorrer do ano, frequentemente ela ia até a escola para verificar o que é que se tinha de dificuldades da escola, dos professores, dos colegas, dos funcionários, em termos de relacionamento com aquele estudante. Para além disso, né, o trabalho que ela fez braçal, o que a gente chama braçal, mas na verdade ali foi mão mesmo, pura, né? Produção de livros. Hoje nós temos equipamentos muito evoluídos de produção de livros, como impressora Braille, acoplada a um computador que imprime aí uma folha em segundos, né? Mas a época que começou o ensino, ela produzia num equipamento, que eu vou falar aqui mais para o vereador, porque acredito que a maioria dos outros conhece, chamado reglete, que é o que a gente utiliza para fazer a produção manual, escrita manual. É um equipamento que tem uma peça, como se fosse uma dobradiça retangular longa, ou seja, com duas partes, coloca o papel ali no meio, vem embaixo a parte de cima, né, no papel ali, e essa parte de cima tem janelinhas, retângulozinhos, onde a gente coloca uma pecinha aqui chamada punção, que tem uma agulhinha, e aí a gente pressiona e vai fazendo ponto a ponto cada uma das letras. Claro que aí cria uma habilidade, escreve rápido, né? Mas é trabalhoso fazer o braille na mão em grande quantidade. E a professora Nazaré produzia livros até para as pessoas com deficiência visual na Reglete. Não foram tantos livros, porque a quantidade, a demanda era grande, ela não tinha essa disponibilidade de tempo, né, para fazer tantos livros na mão, mas ela fazia os capítulos, ela fazia os conteúdos que era para se estudar. Depois, o SMAC adquiriu máquinas de datilografia, aí a produção melhorou, né, um pouco mais. Ela passou a fazer na datilografia Braille, a produção desses materiais. Uma outra coisa também que ela fazia era a transcrição. Nós fazíamos as provas na escola, levávamos até o instituto, ou a escola adotava meios para fazer esse material chegar até o instituto, e ela então com a caneta transcrevia aquilo que a gente havia escrito em braille, transcrevia para tinta, para poder levarmos até o professor ou a professora e ser feita a correção do material, da avaliação, da prova, do trabalho, o que fosse, né? Um outro trabalho também que ela fez bastante foi a organização de algumas atividades culturais e sociais do SMAC, inclusive a mais marcante de todas elas, que ela tomou conta por décadas, foi da festa junina do SMAC. Fantástica que é a festa até hoje, e muito a gente deve a ela. Tudo que a gente faz, principalmente na dança, né, os passos, tudo foram criados e introduzidos por ela. E nessa vivência do dia a dia que ela tinha para com as pessoas dentro da instituição, que englobava aí, então, educação, englobava orientação, englobava acompanhamento, ela assumiu muito mais um papel bastante maternal, vamos dizer assim, né? Para muitos de nós, ela era a mãezona, muito séria quando tinha que ser séria, extrovertida, brincalhona, mas na hora de fazer algumas correções, ela era aquela mãe que ela não defendia castigo, não defendia coisa, mas a forma dela falar já era um puxão de orelha, viu, vereador? Daqueles doloridos, porque ela tinha uma entonação que quando ela falava, fulano, você está fazendo isso, aquilo, nossa, aquilo doía na alma da gente. Então, ela era uma pessoa que ninguém conseguia criar, ou se teve, foi um número muito pequeno de pessoas que conseguiram, né? Acredito que não teve, criar algum tipo de dificuldade de relacionamento com ela, exatamente porque até nos momentos mais difíceis ela conseguia ser maestra, até no momento educativo mais rígido, ela conseguia ser maestra de fato. Ela era uma professora nata, ela nasceu para aquilo, para orientar, para ensinar, e conseguiu fazer com que toda a sua família se envolvesse. Claro, o professor Hamilton, deficiente visual, né, também foi aluno dela, também foi diretor do SMAC por muito tempo, e não haveria como ser diferente de seus filhos, mas claro que muita gente deve à orientação que a professora Nazaré dava aos filhos, que também participaram ativamente de muitas atividades do SMAC. Bom, tudo eu falei aí com relação ao SMAC, mas ela conseguiu atingir, a professora Nazaré conseguiu alcançar uma expansão, um reconhecimento nacional em função desse seu trabalho em Campo Grande, porque com essa origem toda, com essa linha pedagógica adotada pelo SMAC em decorrência do pensar da professora Nazaré, o SMAC se tornou referência para o país inteiro. E muitas das instituições vinham
se inspirar no trabalho feito pelo SMART, principalmente nos anos 80, onde nós tivemos a expansão de todos os atendimentos, que até então só era alfabetização, e esse acompanhamento pela professora Nazaré. Mas nos anos 80, o SMART expandiu a sua grade de oferta de atendimento, passamos a ter orientação à mobilidade, educação física, aliás, a educação física tinha desde os anos 70, né? Atividades da vida diária, que é o AVD, onde ensina a lavar, passar e cozinhar, aí nós já tínhamos um profissional para cada área, de todos os atendimentos, mas até antes disso, até ali, meados dos anos 70, era a professora Nazaré que fazia quase todos esses atendimentos. Então, essa história que eu trago assim de maneira bastante resumida, mas o que eu quero que todos se atenham aqui não é necessariamente nisso tudo que eu contei do que ela fez, mas na pessoa que foi a professora Nazaré. A pessoa atenciosa, a pessoa dedicada naquilo que fazia, a pessoa que entendia que o seu papel ali não era meramente de uma educadora, era de uma amiga, era de uma mãe, era de uma parceira, era de uma pessoa que, de certo modo, interferia até nas nossas ações políticas internas, vamos dizer assim, porque ela não era de criar movimentos, de dizer, olha, acho que vocês devem fazer isso, fazer aquilo. Mas ela era uma pessoa extremamente estratégica, ela conseguia interferir nas atuações dos grupos internos de forma indireta. Ela percebia uma liderança ou outra que tinha um diálogo maior, então ela chamava essa liderança e conversava, trocava ideia. Como é que vocês acham? O que vocês estão fazendo disso, fazendo daquilo? Porque quando era grande, nós tínhamos aí mais acredito, diariamente, mais de 40, 50 pessoas participando, acabava que nós instituíamos grupos. Por exemplo, nós tínhamos um grupo dos internos, dos rapazes internos, onde nós elegemos um líder mensal. Tinha o grupo das moças e crianças também, né, que tinha também um líder. E aí essas duas lideranças dialogavam entre si. Então era comum acontecer algumas ações conjuntas, como, por exemplo, criação de algumas pautas de reivindicação, de melhorias ou de adoção de algumas medidas que viessem ao encontro do interesse dos internos. Aí tinha também os externos, que eram aqueles que frequentavam só durante o dia. E ela percebia todos esses movimentos e quando ela entendia a necessidade dela fazer um diálogo, coisa assim, ela não ia até o grupo, né? Ela chamava um líder ou outro, a Áurea, o Jeremias, às vezes eu mesmo, conforme a necessidade, conforme o assunto, né? Eu digo o seguinte, outro dia também me fizeram essa pergunta, professora Nazaré, pode ser considerado que foi uma líder? Não, uma líder talvez não necessariamente, porque líder é aquele que toma a dianteira, né? Agora, quando a gente leva em conta que ela tinha essa capacidade de interferir nas nossas ações por meio desse diálogo individualizado, eu acredito que não é difícil dizer que ela era uma líder, né? Porque, de certo modo, ela interferia nos processos políticos internos. E era interessante que algumas coisas que ela entendia que, até mesmo que a instituição tinha que adotar um outro caminho diferente, ela tinha capacidade de nos dizer, olha, eu acho que vocês estão certos, é isso mesmo, tem que reivindicar. Outras vezes ela dizia, não, acho que vocês estão num caminho que não é o ideal, não é o adequado. Então, é isso, eu puxei mais essa linha aqui, né, da vivência da professora Nazaré, também para mostrar isso, que reforçar o que eu disse, que ela não foi apenas uma professora, não foi apenas uma companheira, ela foi uma pessoa completa em todos os espaços da instituição. Nas reuniões de equipe também, ela era muito ouvida, porque a palavra dela tinha um peso muito grande em decorrência da vivência que ela teve desde o início do processo, né? Então, nas avaliações, por exemplo, que a gente fazia nos análises, nos estudos de caso, todos nós esperávamos ansiosos a palavra da professora Nazaré. E cada profissional fazia a avaliação de um recém-chegado, e aí nós íamos discutir em equipe essas avaliações. E ela sempre tinha um olhar mais amplo, em que pese às vezes só ter conversado um pouco, ela dizia, olha, percebi que as aspirações desse recém-chegado, elas tendem mais para tal área, talvez seja importante trabalhar mais ele nas atividades da vida diária, ou na orientação à mobilidade, ou mesmo no ensino, no processo do ensino do Braille, enfim, ela tinha esse olhar. E eu creio que, assim, como eu disse lá no início, né, esse incidente do começo aí,
criou todo esse transtorno, eu creio, o Márcio e demais participantes aqui desse trabalho, e, resumidamente, o que a gente tem de mais consistente, em que pese não ser só isso, né, mas assim, que é uma confirmação da razão dessa data comemorativa de hoje, é isso, é que a professora Nazaré foi e sempre será histórico em toda a atuação da pessoa com deficiência visual do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, vamos por assim dizer, porque as instituições de lá surgiram depois do SMAC, ou seja, só nos anos 80, né, que foi criado o Instituto Mato Grossense de Cegos lá em Cuiabá, por pessoas que saíram de Campo Grande para Cuiabá, para assim agirem lá naquela cidade. Então percebam que, em que pese ela ter, né, atuado em Campo Grande, como todas as pessoas vinham do estado inteiro para Campo Grande, inclusive de fora, nós tivemos no SMAC pessoas de outros estados, até de outros países. Nós tivemos pessoas da Bolívia estudando em Campo Grande, se não do Paraguai, não me lembro agora de memória de certeza, mas me parece que sim também. Da Bolívia eu tenho certeza. Então, em função dessa atuação desse público grande que vinha de todo o estado, acabou que dá para se dizer que a interferência dela não se restringe, a importância, melhor dizendo, da professora Nazaré não se restringe apenas ao município de Campo Grande, mas sim a todo o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a ambos os estados. Por isso, mais que justa essa homenagem, mais que justo que se crie um dia de se homenagear o Braille no município de Campo Grande, mas que mais que justo, né, que se tenha como referência a pessoa da professora Nazaré. Até, vereador, eu não sei como que se dá esse processo dentro da Câmara Municipal, mas acho que a gente podia pensar depois dessas homenagens, até como fazer uma outra homenagem, né, uma coisa que seja mais visível para toda a cidade. Não sei se é de conhecimento de todos, mas quando faleceu o senhor Florivaldo Vargas, a Câmara Municipal, agora não me lembro por intermédio de qual vereador da época, procurou a família do seu Florivaldo para homenageá-lo com uma rua, colocar o nome da rua Florivaldo Vargas. E a escolhida foi uma rua onde o SMAC tinha 6 terrenos à época. E a família não concordou, achou que era desnecessário, não seria do interesse da família fazer essa homenagem com o nome de rua Florivaldo Vargas. E então, mantido o propósito da homenagem, foi colocada a Rua Luiz Braille. Acredito que todos devam saber, né, que tem a Rua Luiz Braille ali acima na região ali da Rua Amazonas, Rua São Paulo, ali naquela cercania, ali tem a Rua Luiz Braille em função dessa homenagem. E aí, de repente, eu não sei até como é que seria o esforço que a gente poderia despender aí para termos também uma rua Nazaré Pereira Mendes, ou Nazaré Mendes Silva, como foi o seu nome de casada. No SMAC nós temos já, desde os anos 70, uma homenagem a ela na biblioteca. Nós temos a Biblioteca Nazaré Pereira Mendes, lá está o nome de solteira dela, porque mostrando, né, que a biblioteca se origina, nasce junto com o trabalho dela desde o tempo de solteira. E depois de casar, então, que ela passou a se chamar Nazaré Mendes Silva, porque o esposo dela, a professora Milton Garay, era Milton Garay da Silva. E aí, então, eu finalizo aqui, Márcio, deixando o espaço maior para os debates, com essa proposta aí para o vereador, para a Divins e para o SMAC, para fazer esse trabalho conjunto aí, de expandir essa justa homenagem a essa guerreira que interferiu positivamente na vida de todos nós. Muito obrigado. Obrigado a você, professor Edivaldo. Cheguei a emocionar, ouvir assim, a história. Enfim, como eu disse, foi através da professora Nazaré que eu cheguei ao SMAC, né? E quando você fala que ela fazia os estudos de caso, quando você já estava um profissional, eu sei que em 95, quando eu cheguei ao SMAC, teve toda uma discussão e ela, com certeza, levantou a bandeira lá para que eu fosse aceitado como interno, um dos últimos internos no Instituto Mato Grossense para Cegos. Então, assim, é só gratidão e muita emoção mesmo de estar participando nesse momento. Agora, nós vamos passar a palavra para a professora Joyce. Professora Joyce, que já está aí desde 2002, trabalhando na educação especial. Ela começou lá na sala de recurso,
também, assim como a professora Nazaré, ela começou lá no SMAC, fazendo um trabalho de apoio, que hoje é apoio, né, mas antes era sala de recurso. Ela é licenciada em matemática, eu vou estar colando aqui também o currículo dela, e para que ela possa usar aí o tempo para expor o Braille aí nos tempos atuais, com o advento da tecnologia, enfim, a gente sabe, o Edivaldo citou a reglete, eu até mostrei para quem não estava vendo, a hora que o Edivaldo estava falando da reglete, eu tentei mostrar que a reglete é a punção para quem estava enxergando, tá? E a palavra é sua, professora Joyce, quero registrar aqui também que eu fui aluno dessa professora, que hoje aí trabalha lá no SMAC com a gente, tá bom? A palavra é sua, professora. Boa noite a todos. Aí o Márcio fala que eu fui professora dele, eu vou falar assim, gente, essa mulher é pré-histórica. Mas, na verdade, quando eu fui trabalhar no SMAC, eu era bem jovem ainda, sou jovem, né? E eu ainda era acadêmica, na verdade. Eu ainda estava cursando matemática na época, e foi, assim, a minha primeira experiência dentro da educação especial. Fiquei no SMAC por 5 anos, aliás, e foi um período de grande aprendizado. Então, deixa eu me descrever para quem está aqui juntamente conosco nessa sala. Primeiramente, boa noite a todos os que eu não tinha cumprimentado ainda. Eu sou negra, tenho cabelos cacheados até a altura do ombro, agora já estão grisalhos, e estou com uma blusa branca, de óculos, e atrás de mim a parede na cor cinza. Então, assim, primeiramente eu quero agradecer o convite, porque falar sobre o sistema Braille é uma coisa maravilhosa, né? Eu, quando entrei na instituição em 2002, eu tive que aprender o Braille, o Soroban, porque como eu ia trabalhar na sala de apoio pedagógico, eu tinha que ter o domínio, o conhecimento para auxiliar os alunos que estavam no ensino regular. Então, eu tive que aprender rapidamente o Braille, e assim, eu não sei para os demais, mas para mim, na época, foi uma coisa incrível, porque eu olhei para o Braille como um sistema matemático. Eu falei, gente, isso é uma coisa impressionante, são apenas 6 pontos, em 2 colunas, cada coluna tem 3 pontos, e a partir das combinações que são feitas, nós temos o alfabeto, nós temos a grafia matemática, a grafia química, e eu fiquei encantada com aquilo. Falei, gente, mas isso aqui é impressionante. Então eu consegui aprender rapidamente, eu acho que até porque eu me apaixonei pelo sistema. E aí, à medida que as coisas que foram acontecendo, o tempo foi avançando, eu também conheci os softwares que nós temos hoje, que possibilitam a construção de figuras, e tudo é a partir do sistema Braille. Então, vejam bem, é um sistema extremamente complexo e extremamente lindo, porque ele possibilita muitas coisas. Então, assim, conversar com vocês sobre a importância do sistema Braille na educação da pessoa com deficiência visual nos dias atuais faz a gente relembrar algumas coisas e compartilhar com vocês a importância de muitas coisas que eu vim vivenciando ao longo desses anos, né? Não só como educadora, mas também uma pessoa que participou e que participa das mudanças que a educação tem sofrido, não só para a pessoa com deficiência visual, mas de âmbito geral, na forma geral. Então, assim, já foi falado no início, e era uma das coisas que eu tinha pontuado aqui para trazer, porque eu acho que é muito importante a gente traçar esse histórico. Quando o Louis Braille, ele começou a estudar o sistema, que não era esse sistema, não era a grafia Braille, né, o sistema Braille que a gente tem hoje, era uma outra grafia, que foi criada por uma outra pessoa, e ela chamava sonografia, e era um sistema complicado, porque envolvia sons, e aí ele começou a estudar, ele ainda era muito jovem, né, ele tinha por volta de 14 anos, e ele começou a estudar, ele falou, não, eu preciso desenvolver um sistema que seja um pouco melhor, um pouco mais acessível, que seja uma coisa mais fácil de ser trabalhada. Então, ele foi estudando, e com 15 anos, isso já em 1824, ele
conseguiu desenvolver esse sistema. E aí esse sistema foi depois adotado pelo Instituto Francês, e lá outras pessoas tiveram conhecimento. E o José Álvares da Silva, o José Álvares de Azevedo, né, o nosso brasileiro, o nosso primeiro professor brasileiro cego, ele foi enviado para Paris com 7 anos, para esse instituto, e ele aprendeu o Braille lá. Então, quando ele retornou para o Brasil em 1850, ele chegou aqui com 16 anos e, assim, muito interessado em passar para os demais o que ele tinha aprendido. Então, ele começou a ensinar a filha de um nobre, e foi até por intermédio desse nobre que o Instituto Imperial dos Meninos Cegos foi criado no Rio de Janeiro, e ela começou a aprender, e o pai ficou muito impressionado com isso, porque, assim, o sistema Braille, o que ele possibilita para a pessoa com deficiência visual? Ler e escrever. E isso é uma coisa extremamente importante. Então, ele quis compartilhar, e aí esse sistema começou a ser divulgado no Brasil. Então, vejam bem, o sistema começou a ser divulgado no Brasil em 1854. Então, começou no Rio de Janeiro, depois, porque nós temos, o nosso país, sempre as coisas, elas começaram lá na região sudeste e elas foram disseminando por todo o país. Chegou no Rio de Janeiro em 1854, né, foi a partir da fundação do Instituto dos Meninos, o Instituto Imperial dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, e ali começou a ser disseminado. Então, assim, esse instituto, ele começou a fornecer capacitação já no final do século XIX, capacitação para os professores do Brasil todo, e foi através dessa disseminação do sistema Braille que nós vemos depois, lá em 1962, a nossa professora Nazaré aprendendo o sistema Braille para trazer aqui para o nosso estado. E, assim, uma importantíssima fala do professor Edivaldo, porque traça para a gente um histórico que muitos de nós nem conheciam tão a fundo, né? Então, é muito importante a gente rememorar essas coisas e trazer à nossa memória a importância. Então, assim, o que a gente sabe? Que nessa época que ela foi a São Paulo aprender o sistema Braille, há 59 anos, não era do mesmo jeito que é hoje, né? O nosso mundo era outro, a gente não tinha essa infinidade, essa gama tecnológica que nós temos hoje. Então, eu imagino que quando ela que ela chegou lá, porque foi um desafio, né? Sair daqui do estado, ir para que nem era Mato Grosso do Sul, ainda era Mato Grosso, sair daqui na década de 60, ir para um outro estado, aprender um sistema que era por mais que já estivesse consolidado, mas era algo novo ainda, né? Porque a gente sabe que essas coisas elas demoram de fato a ser consolidadas. E ela saiu daqui, foi lá, se apropriou desse conhecimento e veio ensinar. Chegou aqui em Campo Grande, no Instituto, e foi ensinando os alunos que aqui estavam na instituição. Então, assim, nós vemos que essa evolução tecnológica ela possibilitou para a gente um dinamismo muito grande, né, no nosso trabalho. Por quê? Fazer um livro, ou praticamente uma parte de um livro, apenas com um reglete e um punção, eu acredito que era extremamente difícil, né, porque demanda muito tempo, o trabalho tem que ser com a máxima atenção, porque se você errar, vai ficar o erro ali no texto, e aí você tem que tirar folha para poder apagar. Então, assim, eu conheço todo o mecanismo e eu sei que é bem complicado. Mas ela teve que utilizar o reglete e a punção, porque era um mecanismo que existia na época. Depois disso, nós vemos, então, o surgimento das máquinas de datilografia. E que coisa maravilhosa foi quando as máquinas de datilografia chegaram. Por quê? Ela possibilita que a pessoa vá escrevendo e vá fazendo a leitura. Então, eu escrevo, a partir do momento em que aquela linha sobe, eu já consigo ler o que eu estou escrevendo. Então, isso é maravilhoso. Já foi uma evolução tecnológica. Só que daí não foi só o suficiente isso daí.
Depois, então, surgiram as impressoras, e aí o trabalho tomou um dinamismo incrível. Por quê? Porque a partir de um software, eu consigo elaborar o texto que eu tiver, fazer a transcrição desse texto, e aí digitalmente essa impressora vai imprimir esse texto. Então foi uma tecnologia que já avançou muito o trabalho, cooperou muito com o trabalho dos professores. Mas será que a gente chegou ao ápice quando nós chegamos aí nas impressoras Braille? Não, não parou aí, né? Os nossos inventores, os nossos engenheiros que estão nessa luta, estão constantemente buscando novas tecnologias, novas possibilidades, nos deram a linha Braille. Eu não sei se consideram outras tecnologias mais incríveis do que essa, porque eu considero essa uma das melhores invenções, porque ela possibilita uma leitura dinâmica. Eu posso usar dispositivos na linha Braille, então eu posso inserir um USB e eu consigo ler o texto ali de forma simultânea, vou passando as linhas, eu consigo ter o domínio dessa leitura. E uma outra coisa mais interessante ainda, porque eu vivenciei isso na sala de recursos. Se a pessoa tiver problema de suor nos dedos, a linha Braille já não deixa ter o problema de molhar o papel, porque ela é um objeto tecnológico, é um instrumento tecnológico, então isso não dificulta a leitura, porque nós sabemos que como o Braille ele é impresso no papel, se eu tiver problemas de suor, mãos molhadas, o ponto ele se apaga. E aí eu não consigo voltar depois e fazer a leitura nesse material. E sem falar que também o papel com o tempo ele desgasta. E esses pontos se apagam. Então, eu considero a linha Braille uma das invenções mais impressionantes que nós temos na atualidade. Então, nós vemos que esses mecanismos, eles têm aprimorado, né? E tudo isso para que a pessoa com deficiência visual ela possa usufruir dos mesmos direitos à educação, ao trabalho, à leitura, ao lazer. Por quê? Porque a leitura, eu poder fazer a leitura de um livro, né, na sua forma física, é algo que causa muita satisfação. Hoje, por mais que a gente tenha muitos materiais disponibilizados em arquivo digital, ainda é muito satisfatório você ler um livro na forma física. Eu sempre brinco que sentir o cheiro do papel não tem coisa igual, né? Então, assim, ler o livro na forma física, isso é uma coisa muito, muito maravilhosa. E com o avanço da tecnologia, os materiais em Braille tiveram maior produção. E isso a gente tem como um exemplo vivo, é a nossa biblioteca acessível no SMAC, que tem mais de 5.000 exemplares. E nós temos ali livros literários atuais, né? Nós temos todo um grande volume de livros atualizados, né? Livros infanto-juvenis, livros de culinária, livros de direito, então, assim, livros jurídicos, nós temos a Bíblia. Então, nós percebemos que essa evolução tecnológica, ela contribuiu para que o sistema Braille, ele ficasse acessível ao maior número de pessoas possível. E aí a gente traz aqui a questão da alfabetização. Então, assim, a gente sabe que... Oi? É só pedir para a Áurea desativar o microfone dela, que está ligado. Pode continuar, Joyce, por favor. Continuando. Então, assim, vamos levar lá para a alfabetização. Por que é importante a gente fortalecer a questão da alfabetização do sistema Braille? Por que uma criança com cegueira tem que ser alfabetizada no sistema Braille? Por quê? Porque o sistema Braille ele dá oportunidade para essa criança, desde a primeira infância, construir conceitos. Então, ela vai começar a construir conceitos a partir deste aprendizado do sistema Braille. Ela começa a ter uma percepção tátil, e isso vai desenvolver vários âmbitos da vida dela.
né? Então, assim, ela vai se apropriar da leitura, da escrita, e com isso ela vai ter um crescimento no universo dela que vai ser uma coisa maravilhosa. E uma outra coisa, a gente fala da criança, mas eu tive a oportunidade de presenciar pessoas que foram, durante muitos anos da vida, analfabetas e que, por alguma eventualidade, perderam a visão, se tornaram cegas, e aí tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever, sendo cegas, aprenderam o sistema Braille. E eu ficava vendo, assim, a maneira como essas pessoas, primeiro elas chegavam na sala, e isso porque quando eu retornei para o SMAC em 2015, eu fui designada para o setor de habilitação e reabilitação em Braille, no sistema Braille. E eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas analfabetas que chegaram na sala, que estavam em reabilitação, e que tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever através do sistema Braille. Então, elas falavam para mim assim, quando a gente começava o trabalho, elas falavam, nossa, professora, mas é muito difícil, eu não vou conseguir ler, como que eu vou ler agora utilizando os dedos? E a gente fazia todo um trabalho, né, do pré-Braille, para construir essa percepção, para desenvolver, na verdade, essa percepção tátil. E eu me lembro muito bem que quando essas pessoas começavam a ler as primeiras palavras e descobrirem as letras, como eram escritas, eu lembro de exclamações assim, nossa, mas é assim que se escreve lata. É assim que se escreve cebola, mas eu não sabia que era assim que se escrevia cebola. Nossa, professora, é assim que se escreve arroz e tantas outras coisas. E assim, presenciei momentos incríveis de quando essas pessoas aprendiam a escrever o próprio nome. Eu acho que essa é porque o nosso nome é a nossa identidade, né? Nós temos um nome que os nossos pais nos deram e que representa a nossa identidade. Então, quando a gente aprende a escrever o próprio nome, isso mesmo quando a gente é criança, traz uma alegria muito grande. Então, eu via pessoas que antes eram analfabetas, que não tinham nem a menor ideia de como se escrevia o nome, e através do sistema Braille, elas conseguiram desenvolver essa habilidade. Então, isso é muito rico, é muito importante. E a gente percebe que essa mudança, quando a pessoa aprende Braille, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, porque quando eu aprendo Braille, eu internalizo. Porque como o Braille, ele é ensinado e ele é assimilado pelo nosso sinestésico, ou seja, utilizo o sistema tátil, eu vou internalizar esse conhecimento. Então, toda pessoa que aprende o Braille, quando ela está em processos de aprendizagem, ela não consegue sossegar os dedos. E isso é incrível, por quê? Ela chega em algum lugar, se tem material ali sobre algum móvel, os dedos já vão avidamente procurando para saber o que está escrito. Por quê? Porque eu conhecer o sistema, eu ter a habilidade de um sistema que me permite ler e escrever, me dá autonomia. Então, o porquê fortalecer que é importante aprender o sistema Braille? Porque isso também me dá autonomia, autonomia de vida. Eu consigo executar tarefas. Quando uma pessoa tem domínio de Braille, ela sai na frente no mercado de trabalho. Porque se eu me apresento para uma vaga, eu tenho outro concorrente que também tem deficiência visual, só que eu tenho domínio na escrita, eu tenho domínio na leitura, eu vou ter a possibilidade de conseguir aquela vaga antes do meu colega. Por quê? Porque eu domino um sistema. Quando o indivíduo não domina o sistema, ele tem uma escrita que com o tempo se torna deficiente, então ele não consegue mais dominar função, reglete, máquina. A linha Braille, então, nem se fala, que é um dispositivo eletrônico. E com certeza essa leitura também vai ser uma leitura insegura. Ele não vai ter domínio, então ele não vai ter o conhecimento, esquecem-se os pontos. Então é muito interessante a gente fortalecer e priorizar o ensino e o conhecimento do sistema Braille. No âmbito educacional, quando uma pessoa aprende o Braille, um aluno aprende o Braille, quando ele chega na escola, ele
tem essa segurança de exigir que as suas atividades sejam transcritas. Ele se sente bastante confortável em fazer isso. Por quê? Porque ele reconhece que falta para ele esse direito, e ele cobra, ele fala, olha, eu quero que as minhas atividades sejam adaptadas. Se é uma criança e a família tem o conhecimento de que o filho já domina, a família chega na escola e tem essa liberdade de chegar e exigir, olha, o meu filho tem o domínio, ele tem o conhecimento, então eu quero que as atividades dele sejam transcritas, que as atividades dele sejam adaptadas. Por quê? Porque ele está preparado para isso. É o conhecimento do direito. Nós temos hoje legislações que nos amparam em ter material acessível. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência visual, não tenho domínio do sistema Braille, porque eu não acho que isso seja tão necessário, eu tenho domínio da OM, eu tenho domínio das AVDs, mas eu acho que o sistema Braille pode ser uma coisa secundária. Você está desatualizado, porque hoje as nossas legislações, elas dão direito a gente cobrar um cardápio em um restaurante acessível, elas dão direito da gente cobrar uma tabela em um cartório acessível, elas dão direito da gente cobrar medicamentos, produtos cosméticos com o Braille. Nós temos isso, e quando nós não conhecemos o sistema, para a gente são só alguns pontos em relevo. Então, é importante. Recentemente, aqui no estado, nós tivemos uma lei que foi aprovada para que as certidões sejam feitas em Braille. Gente, isso é uma conquista maravilhosa, né? Então, assim, nós precisamos fortalecer, nós precisamos a todo momento deixar claro que no nosso sistema de escrita, que foi desenvolvido, nosso sistema de leitura e de escrita é o sistema Braille. Aí, muitas vezes, nós vemos pessoas dizendo assim, mas hoje a tecnologia avançou tanto, e assim, o sistema Braille já está ultrapassado. De maneira nenhuma. A nossa língua é considerada uma das línguas mais difíceis de se aprender, de se falar formalmente. E quando eu não pratico a leitura, como eu vou reconhecer a ortografia das palavras, a grafia das nossas palavras? E isso interfere em conhecer o significado, a origem da palavra. Porque por que eu tenho palavras que são escritas com S e que tem som de Z? Por que eu tenho palavras que são escritas com X, mas tem som de Z ou tem som de S? Por causa da origem da palavra. E quando eu me habituo a fazer a leitura, quando eu me habituo a ter a querer ter esse conhecimento de como as palavras são escritas, eu me torno uma pessoa com mais conhecimento. Isso me ajuda na minha fala, isso me ajuda na minha forma de me portar, isso amplia o meu universo. Então, nós precisamos conhecer o sistema Braille. Em 2015, quando eu estava lá nessa sala na sala de habilitação e reabilitação do sistema Braille, eu presenciei pessoas que decidiram voltar aos estudos, que tinham se afastado da escola há muitos anos. Por quê? Nós sabemos que nas décadas de 80, nas décadas de 90, nosso sistema educacional, ele era diferente, né? Nós não tínhamos o tratamento que nós temos hoje, nós não tínhamos essa visão que nós temos hoje. Por quê? Naquela época, era a visão integracionista. Então, como era conhecido, como era entendido o sistema? Que o aluno com deficiência, ele iria para a escola e lá ele teria que se virar. Então, quem estudou nessa época sabe do que eu estou falando. Você chegava... Muitas pessoas não tinham uma professora maravilhosa Nazaré na vida delas, que chegava lá na escola e explicava, olha, esse aluno, como o professor Edivaldo disse, tem deficiência visual, tem que ser trabalhado assim, assim, assado. Muitas pessoas não tinham uma professora Nazaré. Então, elas chegavam na escola e elas tinham que se adequar à escola.
A escola não tinha preocupação de preparar material, de verificar como aquele aluno aprendia, então nós tínhamos um outro sistema. E isso perdurou até início dos anos 2000. Depois, com a era da inclusão, com a era da educação inclusiva, as coisas começaram a mudar. Então, hoje nós temos na escola salas de recursos, nós temos os professores de apoio, e isso mudou um pouco o sistema. As legislações contribuíram, porque as legislações vieram fazendo valer o nosso direito em ter material didático transcrito, material didático adaptado. Então, assim, as coisas mudaram. E essas pessoas que estudavam lá, que estavam aprendendo o Braille ali no SMAC, muitas delas tinham desistido dos estudos na década de 80, na década de 90, e não sabiam, não dominavam o Braille, então desistiram e ficou por isso mesmo. Mas só que agora ali, como as coisas estavam mudadas, elas sentiram a necessidade de voltar para a escola. E elas diziam para mim assim, olha, professor, eu vou voltar porque agora eu consigo, eu sou capaz de ler, eu sou capaz de executar as minhas atividades sozinho. Então, veja a autonomia que o Braille dá para essas pessoas. Ter o domínio do sistema Braille é muito importante, é necessário. Por quê? Porque eu não preciso depender de uma outra pessoa. Eu consigo escrever os meus materiais, eu consigo desenvolver as minhas atividades, eu faço uso das tecnologias, mas eu também consigo produzir aquele material manualmente. Então, é importante nós termos o conhecimento do sistema Braille. E aí eu trago aqui uma reflexão, por quê? As civilizações antigas, as que se destacaram, as que nós temos conhecimento até hoje, civilização grega, civilização egípcia, civilização romana, civilização maia, por que essas civilizações, até hoje, elas são conhecidas? Por que elas permaneceram na história? Porque cada uma delas desenvolveu o seu mecanismo de leitura e de escrita. Todas as civilizações que desenvolveram seu próprio mecanismo de escrita e de leitura, elas se sobressaíram e elas se mantiveram no decorrer dos anos. Até hoje elas são conhecidas. E aí, nós temos o nosso sistema numérico. O nosso sistema numérico, ele foi desenvolvido a partir de todas essas civilizações. Foi um compilado de civilizações que contribuíram para que nós chegássemos aos números que nós conhecemos hoje. 0, 1, 2, 3 e por aí vai, até o 9. Então, nós precisamos reforçar sempre que o sistema Braille é o nosso sistema de leitura e escrita. Nós precisamos valorizar um sistema que foi desenvolvido para que a gente tenha essa autonomia, para que a gente tenha acesso à leitura, para que a gente tenha acesso aos materiais que estão sendo produzidos. Nós precisamos fortalecer. E quando nós temos essas datas que rememoram a importância do Braille, o Dia Internacional, o Dia Nacional e agora, para nossa alegria, o Dia Municipal do Braille, dia 3 de junho, ao mesmo tempo a gente faz uma homenagem à professora Nazaré, que é extremamente importante a gente lembrar de uma pessoa que foi precursora na nossa cidade do ensino desse sistema, é muito relevante, é muito importante, porque a gente precisa continuar propagando e fortalecendo o ensino do sistema Braille. Então, assim, não basta apenas conhecer, a gente precisa dominar. E é a prática constante é que faz a leitura ir se tornando dinâmica, a escrita ir se tornando dinâmica. Então, assim, o sistema Braille ele não pode ser de maneira nenhuma menosprezado, ele não pode ser negligenciado, porque ele é importante, ele torna possível que qualquer pessoa com deficiência visual tenha acesso à informação, tenha acesso ao conhecimento. Essas são as minhas palavras nessa noite. Eu espero ter trazido um pouquinho da maneira como eu vejo o sistema Braille, que eu acho que é um sistema lindo, e eu acredito que todas as pessoas, quando conhecem, tem muita gente que acha que é complicado e fica com medo, mas não é. É um sistema lindo, é um sistema que possibilita a gente ler e escrever
ter autonomia. E eu encerro com uma frase do Vygotsky, que diz assim: a palavra vence a cegueira. Não precisa falar mais nada. Muito Lindo, obrigada. Joyce. Parabéns, professora. Nossa, muito bom. Parabéns aí a Áurea pela escolha do Edivaldo, pela escolha da professora Joyce. Acho que o sistema Braille aí está com 1824, 1825, 196 anos, um sistema essencial para nós, pessoas com deficiência visual. Eu não vejo outra forma, né, como a professora Joyce bem colocou, de uma pessoa, de uma criança cega ser alfabetizada. Inadmissível uma criança ir para a sala de aula e ficar como ouvinte, né? Então, vereador, depois de tudo que nós ouvimos, eu acredito assim que é para fazer uma reflexão, isso é digno, o sistema Braille merece aí um seminário para ser debatido, essa temática em Campo Grande, né, fazer essa reflexão aí que as escolas municipais, que eu acho que é o objetivo da associação, essa provocação para a gente rever essa inclusão, né, porque esse ensino é para acontecer lá na sala de aula, né, porque quando a Eva, vou citar, pedir licença aqui para citar a Eva, o Edivaldo, acredito que a Astrogilda, a própria Áurea, frequentava o SMAC, o Instituto Mato Grossense para a Sede Florivaldo Vargas, eles foram alfabetizados na instituição, e hoje isso não pode acontecer, ele tem que acontecer lá na sala de aula. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece porque os nossos educadores, eles não têm o conhecimento do sistema Braille. E aí esse ensino vai acontecer na sala multifuncional, na sala de recursos, enfim. Então, acaba não acontecendo da forma que tem que acontecer. Essa alfabetização, ela acontece um atraso, essa criança, muitas das vezes, ela vai para a segunda, terceira, quarta série sem ainda saber escrever ali o sistema Braille. Então, acho que a noite linda, maravilhosa. Vamos abrir aí para as perguntas, para os questionamentos. Pois não, vereador? Eu quero agradecer a professora Joyce, agradecer ao professor Edivaldo pelo conhecimento que hoje eu aprendi, não apenas do ponto de vista da professora Nazaré, mas também do sistema Braille. Agradecer também a participação aqui, o convite que eu tive, presidente Márcio, presidente Áurea, e esse é o primeiro ano do nosso projeto, né? O Dia Municipal do Sistema Braille em Campo Grande. Nós podemos organizar, obviamente, próximo ano, simpósios, congressos, fóruns, que com certeza terá o apoio da Câmara Municipal de Campo Grande. Eu gostaria também de colocar a disponibilidade de uma reunião com o presidente da casa, vereador Carlão, para que nós possamos fazer uma homenagem à professora Nazaré. Foi falado aqui em nome de ruas, né, mas também existem várias outras homenagens que a gente pode fazer, existem repartições públicas, existem congressos que a gente pode colocar o nome da professora. Eu não tenho nenhum tipo de receio em falar que eu não conhecia a fundo a história da professora, né? Eu tive um primeiro contato com ela através desse projeto. E, obviamente, que quando a gente apresenta um projeto, a gente tem que estar por dentro. Então, eu pesquisei, procurei sobre a vida da professora Nazaré, e realmente ela merece uma homenagem, não só dos sul-mato-grossenses, né, mas também dos mato-grossenses, como eu fiquei sabendo aqui do professor Edivaldo, que através da professora Nazaré, os mato-grossenses também chegaram a ter o acesso ao sistema Braille. Então, podem ter certeza que nós temos aí muitas coisas boas a fazer, não apenas em questões de datas comemorativas, que eu acho importantíssimo, né, como é hoje o 3 de junho, mas também nas políticas públicas de acessibilidade e inclusão. Me coloco à disposição sempre, peço licença aqui
E agradeço, professora Joyce, professor Edivaldo, pela aula de conhecimento que nos deram aqui, não só a mim, mas a minha esposa, que também está acompanhando aqui a live. E a gente só lamenta, né? Porque era para ter sido uma live assim, totalmente aberta ao público, né? E assim, chegar ao maior número de pessoas possível esse dia tão importante para nós. E, infelizmente, a gente vê que tem pessoas que levam tudo na brincadeira. E a gente acaba tendo a dúvida, né? A gente acaba ficando triste, professora Joyce. Porque um assunto que, assim, ontem eu me preparei, ontem eu fiz um apanhado aqui dos projetos que a gente fez sobre acessibilidade, né? Eu também estava aguardando ansiosamente sobre o conhecimento da nossa homenageada de hoje e também do Sistema Braille, e isso poderia estar passando por um número maior de pessoas. Mas eu tenho certeza que o nosso objetivo foi cumprido, tivemos um conhecimento técnico impressionante e a parte política, vocês podem contar com o vereador Otávio Tradi, que a gente vai estar lá na Câmara sempre à disposição. Vou marcar uma reunião aí com o nosso presidente, vou fazer um convite a você, Márcio, e a você, Áurea, para estarem indo comigo lá, para ver o que a gente pode organizar para essa data tão importante. Um grande abraço e um bom restinho de feriado para todos nós.